Olá, está começando mais um programa Família United, um programa que visa trazer ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Fique conosco porque Deus vai ter, com certeza, uma palavra abençoadora para o seu coração. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por esse momento que estamos aqui para ouvirmos mais uma porção das Escrituras e hoje, de uma maneira especial, para as famílias que estão nos assistindo, eu gostaria de deixar um versículo muito conhecido, um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Atenção pai, atenção mãe, filhos, pais, todos. Eu gostaria de salientar nessa noite a importância de se buscar a presença de Deus. O que precisa ser um desejo ardente no nosso coração, na nossa vida, precisa vir acompanhado de uma sólida disposição de viver em conformidade com a lei bendita e perfeita do Senhor. Este é o clamor do profeta, este é o clamor de Isaías no texto que eu acabei de ler, no texto que tão bem conhecemos. E é claro, meu querido, esse precisa ser o nosso clamor. Esse texto precisa ser vislumbrado na nossa vida, dia após dia, a partir da nossa própria casa, a partir da nossa própria família, a partir da família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. É o que a Bíblia vai nos incitar e vai nos conclamar em muitos outros textos também da Escritura. E é claro, meu querido, é preciso que nós olhemos para esse texto e pensemos no sentido essencial do que ele fala ao nosso coração. Tal disposição de se buscar a presença do Senhor não se traduz em uma caçada implacável, onde o caçador tenta aplacar a sua caça e colocá-la à sua disposição. Não. Buscar o Senhor enquanto se pode achar traduz a necessidade de se conhecer a palavra, traduz a necessidade de se invocar e saber do Senhor, saber que Ele tem um nome. E por esse nome ele é encontrado, ele é experimentado, ele é compreendido. É claro, meu querido, que hoje alguns homens, eles se auto-intitulam caçadores de Deus. Há um livro com essa temática, um livro que li recentemente, e que ainda que nós possamos entender o sentimento do autor em tentar vislumbrar nessa expressão caçadores de Deus, aqueles que buscam a Deus, não é isso que se faz, mas procura-se a dar uma nova nomenclatura a essa busca pelo Senhor, que eu creio não é o melhor método. Afinal, a igreja ela não caça a Deus, a igreja o busca, a igreja anela pela presença do seu Senhor, não o trata como uma caça. E nesse sentido, meu querido, eu queria fazer aqui um apanhado geral e resumir o que a palavra do Senhor fala em termos de busca a Deus. Muitos textos das Escrituras falam da necessidade de nós o buscarmos, focados em alguns caminhos, focados em algumas direções e disposições. E eu queria resumir isso para você, pai, para você, mãe, para você, família do Senhor. Se você quer buscar o Senhor em família, preste bastante atenção
do que a palavra do Senhor diz e naquilo que nós podemos aplicar a partir desse verso de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu creio que para nós começarmos essa meditação sobre a busca por Deus em família, é preciso que nós busquemos o Senhor no sentido de buscar o seu poder e a sua presença. Afinal de contas, a Bíblia fala disso. Quando abrimos o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 11, nós lemos o texto e somos incentivados. O nosso coração é incentivado a buscar ao Senhor, o seu poder e a sua presença. Se você abrir a sua Bíblia, meu querido, e ler esse texto, você vai perceber que esse é um ato perpétuo na vida daquele que Deus transformou. E o que ocorre em seu coração quando você lê esse texto? Talvez o Salmo 27. Afinal de contas, aquele salmo que é intitulado Um Anelo pela Presença de Deus, ele nos lembra no versículo 8, assim como o Salmo 105 também, no verso 4, que nós devemos buscar a Deus, no sentido de buscar o seu poder, a sua capacitação e a sua presença, a sua intimidade. E eu leio esses dois textos para que você entenda essa verdade. Diz a palavra de Deus em ambos os salmos. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Diz mais, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Portanto, família, aqui está um ótimo caminho para que nós possamos buscar o Senhor. Buscarmos o seu poder e buscarmos a sua presença. Buscarmos a sua capacitação, buscarmos a sua intimidade. E o que a Bíblia diz mais? Ela declara, por exemplo, que precisamos, de fato e de verdade, buscar direção nas Sagradas Escrituras. É natural que num mundo que jaz em trevas, nós sejamos a luz, mas que busquemos a luz da parte do Senhor. É necessário uma direção, norte, um caminho a ser percorrido pela igreja, e isso não se dá, meu querido, mediante uma mera liderança, isso não se dá mediante uma mera igreja ou até mesmo meros documentos religiosos, mas o que precisa vir antes de tudo isso são as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus, ela que é a lâmpada para os nossos caminhos. Portanto, família do Senhor, se você quer buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar, você não apenas vai buscar o poder e a presença do Senhor, mas também você vai buscar direção da parte do Senhor nas Escrituras. Eu imagino que dos horizontes universais da destruição, o profeta ele volta a dirigir-se a Edom. Estamos falando aqui do profeta Isaías. Nesse contexto maior de Isaías 55, o profeta Isaías, ele dirige-se a Edom um pouco antes, no capítulo 34, e ele dirige como um símbolo e fulcro de todos os antagonismos contra Sião, contra Israel, contra Jerusalém. Edom é visto por ele, no sentido da profecia, como aquele que tomou partido com as nações da terra na luta contra Sião ou na luta contra Israel. Então, nessa realidade antagônica e de disputa, de luta, o que o profeta conclama o povo a fazer? O que fazer diante disso? É a pergunta. Então, meu amado, a resposta não pode ser outra. Buscar direção nas Sagradas Escrituras, buscar direção no livro de Deus. E assim, você abre o profeta Isaías no capítulo 34 e lê o versículo 16. E você tem essa explanação. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, meu amado, perceba que no contexto da destruição, da luta, da peleja, onde Israel se vê cercado por seus inimigos, como em muitos momentos
da história bíblica, a direção do profeta e a resposta do próprio Senhor é buscar no livro do Senhor e ler. O Senhor revela para nós a sua vontade, meu amado. Se você é pai, não sabe como agir com seu filho. Se você é mãe, não sabe agir com o seu marido ou com o seu filho. Olha, se os casais estão tendo os problemas, meu amado, a gente tenta tantas soluções, tantas situações, mas uma vez cristãos, temos na palavra de Deus a lâmpada, temos na palavra de Deus a luz. É necessário buscarmos e lermos a fim de entendermos o que Deus quer nos revelar nesses referidos contextos. Foi assim na época de Isaías, meu amado, e é assim também hoje. Portanto, buscai o livro e lede, porque, meu querido, Deus quer muito falar ao seu coração. Mas não buscamos apenas direção, o poder ou a presença, mas a Bíblia também, ela descreve a importância de, como igreja, como cristãos, como povo de Deus, nós não buscarmos o mal. Pelo contrário, buscarmos o bem. Pode parecer até mesmo uma ênfase desnecessária, pensarmos na igreja do Senhor buscar o bem. Mas, meu amado, a exortação de se buscar o bem é importante porque, essencialmente, nós somos maus. Se Cristo verdadeiramente não nos libertar, se Cristo verdadeiramente, pelo seu Santo Espírito, não operar em nós, os caminhos que escolheremos são os caminhos maus, as palavras que escolheremos são as palavras más, os pensamentos que teremos serão maus. Portanto, meu amado, o nosso coração é desesperadamente corrupto, é terrível. Por isso, a exortação bíblica de se buscar o bem é algo, meu amado, a ser lido hoje, ser lido amanhã, ser lido depois, porque, meu amado, é uma busca que precisa ser constante na nossa vida. E é nesse sentido, meu amado, que nós podemos pensar no profeta Amós. Quando nós conhecemos o duro contexto histórico da época ministerial desse profeta, principalmente no capítulo 5, nós percebemos essa ênfase de se buscar o bem e não o mal. No capítulo 5, no versículo 14, Amós enfatiza, ou talvez até mesmo expanda a ideia geral, mas ele enfatiza a necessidade de se buscar o bem, mesmo no meio de tanta impiedade. Então, sim, o contexto do profeta é mau, o contexto do profeta é ruim, o contexto do profeta é idolátrico, o contexto do profeta é de pecado, mas nesse contexto ele conclama aos fiéis do Senhor a buscarem o bem. Então em Amós 5,14 ele diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, meu amado, essa figura, esse contexto, essa palavra, foi assim na época do profeta Amós, foi assim em dias anteriores, como, por exemplo, na época de Moisés, na época dos reis, foi assim nos tempos bíblicos. O próprio apóstolo Paulo, em muitos momentos, citou a importância da igreja ser santa no contexto pagão. E aqui estamos nós, meu irmão, num mundo que jaz no maligno, repleto de maldades, e não temos desculpa, senão temos o norte, temos a direção, temos o mandamento de se buscar o bem no meio de tantos males, de se buscar o próprio Senhor no meio de tantos falsos deuses. Portanto, quando lemos o profeta Isaías dizer buscai ao Senhor enquanto se pode achar, muito mais a Escritura tem a nos oferecer no sentido de porções e ensinos acerca dessa verdade do que uma mera declaração. Então sim, busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o seu poder, busque a sua presença, busque o bem e não o mal. Busque direção nas sagradas escrituras, mas busque muito mais. Um outro profeta pouquíssimo conhecido. Nós lemos, apesar de ser um livro pequeno, mas a gente não dá muita importância, e às vezes são profetas que a gente não consegue compreender bem os contextos, mas Sofonias, ele descreve uma outra direção dessa busca por Deus, quando ele, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão.
E aqui temos outros aspectos dessa busca que precisam ser aliados aos que já estamos mencionando aqui. Porque, de fato, meu amado, como igreja, nós somos chamados a buscar a justiça e buscar a mansidão. Buscarmos o que é direito e buscarmos sermos defendidos pelo Senhor. Essa mansidão, meu querido, ela vai requerer de nós a humildade e a postura de ovelhas diante de um pastor que sabe o que é o melhor para nós. E aqui eu menciono o Supremo Pastor, o pastor que não falha, o pastor que conhece todas as nossas necessidades. A ovelha, diante desse pastor, é mansa e segue o seu caminho ao lado dele, segue a sua direção e é por ele alimentada e suprida. Portanto, meu amado, pensar em buscar ao Senhor como família é buscar direção, é buscar o poder, é buscar a presença, é buscar o bem, é buscar a justiça, é buscar a mansidão. E esse profeta, juntamente com outros e outros muitos textos das Escrituras, só vão nos fornecer mais e mais fundamentos para essa realidade. Portanto, a família do Senhor, busque a Deus enquanto Ele se pode achar. Mas há mais que nós podemos mencionar aqui nesse momento. Talvez um dos textos mais conhecidos da igreja seja aquele que está no Sermão da Montanha, quando Jesus mencionou. Olha, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Esse verso, meu amado irmão, está lá em Mateus 6, versículo 33, também em Lucas 12, versículo 31. E é um texto muito conhecido, muito repetido, assim como Isaías 55, texto que nós mencionamos aqui no início. E, meu amado, se buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é tão conhecido. Assim como buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Um texto do Antigo, um texto do Novo. Se esses textos, meu amado, são conhecidos de cada um de nós, qual é a dificuldade de colocarmos esses textos em prática e, de fato, buscarmos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos e com tudo aquilo que temos visto até aqui? Buscar o poder dele, a sua capacitação, buscar a justiça dele, buscar a mansidão da parte dele, buscar a direção nas Sagradas Escrituras, dadas por ele, meu amado, a intimidade com ele. Nós precisamos, de fato, entender que precisamos avançar nessa busca, não naquela relação de caçadores de Deus, mas naquela relação de povo de Deus, de rebanho de Deus, de família de Deus. Nós somos a grande família do Senhor, temos a Deus por Pai e um Pai que se compadece dos seus filhos, que os guia. Assim, meu amado, você e eu, nós procuramos a Deus e Deus se deixa encontrar e Ele cuida de nós. Portanto, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas há muito mais. Eu me lembro do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Colossos, e ele também fala da busca por Deus. Ressuscitados, disse ele, juntamente com Cristo, nós temos numerosas bênçãos. E, meu amado, nesse contexto dessa ressurreição espiritual a qual ele ensina a igreja, ele conclama os cristãos a buscarem as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Então, meu amado, ressuscitados juntamente com Cristo, nós temos uma constante postura de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você pode conferir na sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 14. Lembre-se bem, o Pai, Deus, se Ele for buscado, Ele será encontrado. Se alguém bater, se abrirá a porta. Se alguém pedir, lhe será concedido. Meu amado, a verdade é que essa precisa ser a nossa convicção. Essa precisa ser a nossa disposição. Buscar o Senhor enquanto se pode achar.
buscando as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscar a sua presença, buscar a mansidão, buscar a sua justiça, buscar o seu reino, buscar o seu poder, buscar o bem e não o mal, buscar e não, meu amado irmão, nos deixar desistir diante das tristes investidas do mundo, das terríveis manifestações e perseguições advindas de Satanás e mesmo diante das nossas mazelas espirituais pelo impostor que vive em nós, o velho homem espiritual. No meio de tudo isso, meu amado, é importante que nós tragamos ao nosso coração essa doce verdade da busca por um Senhor que se deixa encontrar. A minha oração, meu querido, é que você, pai, você, mãe, você, família, todos que estão assistindo nosso programa nesse dia ou nesse momento, veja, busque o Senhor. Busque o Senhor hoje, busque o Senhor amanhã. Busque o Senhor, meu querido, porque Ele tem capacitação para você. Ele tem uma intimidade maravilhosa para você. Ele tem uma direção única pelas Sagradas Escrituras. Ele tem o verdadeiro bem, o supremo bem a ser manifestado na sua vida. Esse Deus a qual nós buscamos, Ele é justo e na mansidão que igualmente buscamos, aprendemos, crescemos, nos submetemos e somos agraciados porque nesse reino, no reino de Deus, no reino de Jesus, o Rei dos Reis nos tem como súditos e servos. O Pai tem como filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Portanto, você pode buscar as coisas aqui da terra. Você pode querer o melhor emprego, você pode querer o melhor curso, a melhor faculdade, ou você pode desejar o melhor salário. Você pode buscar. A grande questão, meu amado, é que tudo isso precisa ser secundário na sua vida diante da busca que vem em primeiro lugar, a busca pelo Senhor. Depois que você conseguir fazer isso, lembre-se da segunda importante lição. Tudo que está em segundo lugar, a qual você subordina ao primeiro lugar, que é a busca pelo Senhor, tem que ser usado para a glória dele. Você não vive para si, você vive para a glória de Deus. Então que todos os seus planos, projetos e metas que estão direcionados e elencados após a sua busca pelo Senhor, sejam igualmente para a glória de Deus. A minha oração é que a voz do profeta Isaías possa ecoar no seu coração. A voz do profeta Amós, a voz do profeta Sofonias, a voz de Paulo, a voz de Jesus, a voz das Escrituras, possam falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Família United, você que está nos assistindo, que Deus muito nos abençoe.